E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar aqui os nossos estudos sobre a filosofia moderna e a crise da metafísica. Nós já vimos em outros vídeos nossos aqui em relação à saída do pensamento medieval, o surgimento desse pensamento renascentista que vai desembocar aí na modernidade, onde nós vamos ter esse aflorar das ciências, esse aflorar da dignidade humana, da centralidade do homem no pensamento, no debate filosófico, científico, enfim, nós vamos sair aí de um pensamento geocêntrico, teocêntrico, para um pensamento heliocêntrico, para um pensamento em que o objeto sai do centro e o homem, o sujeito, se coloca nesse centro, ok? Então, assim, gente, nós já vimos aqui o princípio da ciência moderna, que é essa busca do método, que é essa metodologia que vai desenvolver o conhecimento. Por isso que nós vamos ter o nome aí de epistemologia, que é justamente a teoria do conhecimento, a teoria de transformação do conhecimento, do trabalhar do conhecimento, não é? E aí, gente, nós temos duas vertentes que saem aí da teoria do conhecimento, que é o racionalismo e o empirismo. Nós já vimos aqui esses dois pontos, né? Nós terminamos aqui há pouco no filósofo David Hume. E agora nós vamos ver, né, o criticismo, gente, ou a filosofia transcendental de Immanuel Kant, ok? Nós vamos trabalhar aqui a teoria do conhecimento de Kant, beleza? Então, gente, vamos nessa curtir agora, vamos adentrar o pensamento de Immanuel Kant, beleza? Vamos nessa, toca na mão do pai, vamos lá e vamos nessa! Então, gente, antes de mais nada é importante a gente pontuar, né, que é o seguinte: existia toda uma climatização entre uma polarização entre racionalismo e empirismo, certo? Nós podemos dizer que um primeiro momento aí, né, o Kant, ele sofria daquela crítica que ele fazia aos filósofos, né, anteriores a ele, que era aquele dogmatismo racional, né, ou seja, aquilo que os filósofos da história da filosofia até ele, segundo ele, né, sofriam, né, não conseguiam transcender o pensamento fora daquilo que era metafísico, fora daquilo que ficava girando em torno de si mesmo, vamos dizer assim, não é? E aí, gente, ele, depois de ler as obras, né, de David Hume, ele começa a ter um salto. Lembrando que David Hume, ele tem uma observância muito grande em cima do cuidado ao hábito, né? Nós temos que ter cuidado com o hábito, nós temos que ter cuidado com as situações que se apresentam para a gente, né? com as sensações, nós temos que ter cuidado também. Lembrando que o empirismo do David Hume é o empirismo lógico, ok? Ou seja, é um empirismo diferente dos outros empiristas, né? Porque o David Hume, ele traz a possibilidade de a gente conhecer coisas que não propriamente existem nesse mundo físico. E lembrando que o empirismo, a base dele é esse mundo físico, né? Então ele proporciona para a gente esse gatilho, vamos dizer assim, né? Esse direcionamento, vamos dizer assim, não é? Para o pensamento. Então, depois que Kant lê, né, a obra de David Hume, ele tem aquele estalo, tem aquela saída do que ele vai chamar de dogmatismo, né, filosófico, né? Vamos sair daquilo dali e vamos abrir outras fronteiras, né? E aí começa a se perguntar, né, e na filosofia dele, quais são os limites da razão, né? E quais são os limites da ciência, né? Então é por isso que é criticismo, né? O Kant, ele vai começar a olhar a razão, a ciência, aquilo que foi produzido pela filosofia até aquele ponto, e vamos criticar. Vamos colocar a razão, no caso, né, no banco dos réus, onde ela vai ser juíza e vai ser o próprio réu, né? Então, gente, nós temos três obras maravilhosas de Kant. Assim, é até reducionista, né, dizer que o Kant tem três obras. Ele tem várias obras, né? Mas aqui para o nosso estudo nós vamos trabalhar três obras: a crítica da razão pura, crítica da razão prática, certo? E crítica do juízo, tudo bem? Então vou repetir, gente: crítica da razão pura, 1781, crítica da razão prática, 1788, e crítica do juízo, 1790, certo? Pronto, tá bom? Então, logo de cara, gente, para a gente poder entender, no primeiro, na crítica da razão pura, ele vai falar justamente dos limites da razão, né, e do conhecimento, né? Até que ponto a razão e o conhecimento desenvolvem uma metodologia, um conhecimento, uma sabedoria, enfim, um algo que de fato não tenha um questionamento, ok? Que não seja dúbio, certo? Mas que gere um conhecimento de fato verdadeiro, né? Então se coloca a razão nessa crítica, né? E o outro, que é a crítica da razão prática, gente, né? Nós já vamos mais para o lado da ética, dos valores, né? Nós vamos ter aí a questão da arte do viver bem, né? Dos limites da ação humana, né? Então perceba, no primeiro nós temos os limites da razão e do conhecimento, e já na razão prática nós vamos ter aí a observação em relação à ética e a arte do viver bem, que é a ética, né? Dos valores, das ações do homem, né? Beleza.
Então, assim, gente, o Kant ele vai conseguir fazer com que a gente compreenda a seguinte busca por esse entendimento em relação à razão, conhecimento, as ações do homem, né? No que ele vai chamar de juízos, certo? Então, o que são os juízos para Kant, gente? São as formas de conhecimento, ok? Então, ele vai estabelecer esses juízos para a gente poder entender de uma forma mais objetiva, de uma forma mais simples, né? Que a gente possa, de fato, analisar a realidade, a razão, as ações humanas, certo? Então, assim, o primeiro juízo que ele vai trabalhar para a gente, é o juízo analítico. Falou de juízo analítico, ou seja, de conhecimento analítico, né? Ele está falando de conhecimento seguro, certo? Então, assim, é seguro, né, e lógico, né? E outra coisa, ligado às deduções e à matemática. Esse conhecimento analítico ele é ligado às deduções e à matemática, né? O importante colocar aqui é que esse conhecimento não gera novos conhecimentos, tá? Você consegue formular algo sobre uma outra situação, uma outra base, né, mas não gera um novo conhecimento. Aí você me diz, mas peraí, a questão da matemática, por exemplo, não gera outros conhecimentos da matemática? Vamos lá. O conhecimento da matemática em si morre no conhecimento da matemática em si, ok? 1 mais 1 sempre será 1 mais 1. O que você vai construir usando as fórmulas, usando os cálculos, sim, outra coisa nova, mas o cálculo em si, ele não muda. Então, por isso que 1 mais 1 é 2 e não vai mudar, não vai ter para onde correr. Então, lembrando, nós vamos ter aí as fórmulas matemáticas, nós vamos ter aí a equação de primeiro e segundo grau, nós vamos ter a raiz quadrada, enfim. Mas todos esses conceitos, todas essas formulações, elas não vão mudar, elas continuarão sendo aquelas formulações, aquelas fórmulas, aquela base. O 1 sempre continuará sendo 1, o 2 continuará sendo 2. Porque aquilo em si mesmo não gera conhecimentos novos, ou seja, geram cálculos, geram aquilo que se limita àquela ferramenta matemática. Então perceba, gente, indo direto ao assunto, o que o Kant está nos dizendo é que nós vamos ter os cálculos matemáticos, físicos, nós vamos ter as equações, enfim, e elas em si mesmas não vão mudar, certo? Nós não vamos gerar um conhecimento matemático diferenciado do que já existe. Entendeu? Isso na cabeça do Kant, né? Está trazendo para nós essas formulações. Não é? O 1 sempre será o 1. O 1 mais 1 sempre será 1 mais 1, igual a 2. Pois é. Lógico que a gente pode abrir uma discussão sobre isso, é óbvio que sim, mas no caso do juízo analítico, quando a gente analisa aquela situação e deduz que 1 mais 1, eu não preciso, com o tempo, já perceber que é 2, porque eu deduzo que é 2. Quando eu vou olhar 100 mais 100, eu vou dizer que é 200, porque eu já deduzo, né? Já é fácil a dedução. Então, é um conhecimento que não há algo novo. Por exemplo, quando eu vou olhar 1 mais 1 é 3. Então, peraí, tem uma coisa estranha aí. Não é? Ou 100 mais 100, 1000. Como assim? Vamos analisar isso daí, certo? Então, é nesse ponto que o conhecimento matemático não gera outros conhecimentos, ok? E aí, gente, nós vamos ter o juízo sintético. O primeiro que nós falamos, que não gera algo novo, é o analítico, ok? É o conhecimento analítico, o juízo analítico. Esse que nós vamos ver agora é o juízo sintético, beleza? Então, vamos lá. Gente, o juízo sintético, ele está para o modo empírico, certo? Ele vai mais para o lado empirista, certo? Então, assim, as sensações e as percepções, né, elas vão gerar esse conhecimento, tá? Não é seguro, é importante colocar, é um conhecimento que não é seguro, diferente do juízo analítico, que é um conhecimento seguro, né, e lógico, certo? No juízo sintético, não. É um conhecimento que se fundamenta nas sensações e nas percepções. E lembrando, durante toda a história da filosofia, principalmente aqui no Kant, as sensações e as percepções podem nos enganar, ok? Então, assim, gente, não é um conhecimento seguro, tá? As nossas percepções não são seguras. E é por isso que nós vamos ter aí essa fundamentação da filosofia crítica de Kant, justamente nesse ponto aí. Eu já estou diferenciando que eu tenho aqui um juízo analítico que vai mais para o lado do direcionamento do que é racional, e tenho logo depois um juízo sintético que já vai mais para o lado do empirismo, né? Então é importante a gente começar a compreender essa situação. Aí, galera, depois nós vamos ter a junção do juízo analítico com o juízo sintético, certo? Que nós vamos ter aí um juízo sintético a priori. Professor, isso quer dizer o quê? Minha cabeça já está falando assim, professor. Juízo analítico, sintético, agora juízo sintético a priori. O que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos lá. O juízo sintético a priori, gente, ou seja, é o fazer ciência juntando, né? Conectando dedução, olha o juízo analítico aí, com experiência. Olha o juízo sintético aí, entendeu? Então, o juízo sintético a priori é a junção entre dedução e experiência, certo? Então, assim, gente, isso vai começar a superar a limitação entre racionalismo e empirismo, que o Kant tanto bateu, ok?
Então, gente, essa superação entre racionalismo e empirismo, ela vem para quê? Para a gente cada vez mais desenvolver um conhecimento mais seguro. Então, gente, dentro dessa concepção, nós temos que deixar um pouco aí essa questão da metafísica, né? E se preocupar de fato com aquilo que seja importante, beleza? Nessa preocupação, gente, de Kant em relação a gente observar o que as coisas são de fato e o que as coisas se manifestam para nós, ele vai dividir aí esse método de análise em 2 pontos, certo? O fenômeno e o númeno, certo? Então, beleza. Professor, o que é o fenômeno? Vamos lá, gente. O fenômeno para Kant, gente, são aquelas coisas que se apresentam para nós, né? No mundo fenomênico, ou seja, nesse mundo aqui em que nós olhamos e percebemos esse mundo. Então, a gente percebe aquilo que se apresenta para nós, né? Então, esse mundo fenomênico é o mundo que se apresenta, que se manifesta, que se expressa para nós, ok? Então, ele divide aí em fenômeno, que é esse conhecimento em que nós vamos abarcar aqui o mundo físico, e ele vai trazer o númeno. Então, gente, o númeno, né, é aquilo que não se apresenta a nós, certo? Diferente do fenômeno, né? O númeno seria, por exemplo, Deus, metafísica, ser, infinito, enfim. Seriam todos esses pontos em que os filósofos perdem tempo, né, na questão filosófica do debate, da discussão, da estruturação de um pensamento, né, mas não podem ser examinados. E é uma situação, é um tipo de conhecimento em que o Kant ele diz que a gente não pode perder tempo examinando, né? Que, por exemplo, Deus, metafísica, ser, enfim, são esses conceitos que a gente não consegue desenvolver aí um exame aprofundado, né? Um exame que de fato possa trazer um conhecimento verdadeiro, coisa do tipo, né? Nós não podemos. Então, por isso que nós temos aquela frase do Kant que simboliza muito bem essa dicotomia aqui entre fenômeno e númeno, né? Que é aquela frase assim, né? Só podemos analisar os objetos na medida em que eles se apresentam, né? Então perceba que é isso, o conhecimento para o Kant, a partir de uma análise de alguma coisa, ele tem que ser formulado a partir da apresentação, a partir da exposição dele para o sujeito, né? Então isso vai muito de cara aquilo que o Kant vai trazer, né, de inovador, que é o sujeito que analisa o objeto, não o objeto que vai analisar o sujeito ou determinar o sujeito, o comportamento dele, enfim. Mas o contrário, é o sujeito que vai determinar, ok? O sujeito que vai analisar. Logo, se a gente busca pensar, desenvolver conhecimento a partir, por exemplo, de Deus, eu não tenho como analisar Deus na sua essência, Deus. Eu não tenho como analisar Deus no fato dele ser Deus. Eu não tenho. Né? Porque ele não se apresenta para mim, né? Então, assim, esse exame, gente, ele é sem propósito, tá? Então, é isso, galera. Esse primeiro vídeo aqui, nós vamos focar nesses 3 pontos fundamentais aí para o seu Enem, né? Para a sua prova. Que, para você entender sobre o Kant, que nós temos 3 linhas aí de conhecimento, né? Que é o conhecimento analítico, conhecimento sintético e o conhecimento sintético a priori. Ou você pode trocar aí juízo analítico, juízo sintético e juízo sintético a priori. O primeiro, juízo analítico, só para a gente resumir aqui, é o conhecimento de fato verdadeiro, o conhecimento que está aliado ali mais à lógica, né, que está aliado mais à matemática, certo? E nós temos e não gera um conhecimento novo, certo? E o conhecimento sintético, pelo contrário, né, um conhecimento que se baseia nas sensações, na percepção, que se baseia aí na questão da experiência, né, do empirismo, certo? E é um conhecimento que ele não é seguro, ok? E nós temos aí o sintético, o conhecimento sintético a priori, certo? O juízo sintético a priori, que já vai se diferenciar um pouco porque ele junta os 2 primeiros, né? Para a formulação e superação dessa dicotomia, dessa polarização, não é? Então, o juízo sintético a priori, ele vem aí no uso tanto da dedução do analítico como da experiência do sintético, né? Junta os poderes e aí nós geramos um outro tipo de conhecimento a partir dessa análise e dessa formulação de ideias, né? Gente, é muito parecido esse ponto aqui com aquilo que o David Hume vai falar, com o cuidado da experiência que nós temos com aquilo que nós formulamos na nossa mente, ok? E não só ele, mas outros empiristas também, né? Então, assim, nós temos aí a construção de um criticismo kantiano, né? Uma crítica kantiana do conhecimento, né? Então é isso, gente. Vamos parar aqui esse primeiro vídeo, vamos para o próximo vídeo falando especificamente sobre a ética kantiana, beleza? Falou, até depois. Toca na mão, pai.